Boa noite, gente. Deixa eu compartilhar a minha apresentação e aí eu me apresento para vocês também. A gente bate um papo. Por sinal, gente, eu não sei como é que tá rolando aqui, se vocês preferem que eu vá respondendo no decorrer do evento, eu posso também, não tem problema, ou deixar para o final. Então, deixo com os organizadores. Se quiser que eu responda a pergunta, pode jogar online. Jogar na tela que eu respondo, não tem problema nenhum. Até para a gente criar um pouco dessa experiência mais presencial que a gente não tem hoje, né? Então, fiquem bem à vontade em relação a isso. Você pode encher de pergunta, comentário, fiquem à vontade. Eu estou até acompanhando um pouco o chat aqui. Vou compartilhar minha apresentação com vocês, gente. Está aparecendo? Agora tá. Bom, gente, vamos lá. Gente, se cortar a conexão, por favor, me avisem, que eu repito, tá? Que às vezes tem alguma instabilidade, coisas que estão acontecendo nessa vida de home office que a gente está hoje, né? Evento online, trabalho online. Então, se cortar, me avisem. Então, vamos lá. Essa palestra que eu vou dar para vocês hoje, gente, ela é muito relacionada à implantação de soluções, mas não necessariamente eu vou falar de uma tecnologia específica só aqui. Eu vou falar mais de metodologia de como você começar algo dentro da sua organização, dentro da sua empresa. Esse aqui é um pouco das minhas experiências de como eu enxergo e percebo dentro das organizações isso. Tá? A questão de maturidade em relação a dados, nessa questão de inteligência dos dados, porque a gente hoje tem inúmeras ferramentas, e aí, diante de tanta ferramenta, de tanta opção, como que a gente começa? Só que a gente tem muita opção, muito dado, mas o ambiente está meio caótico. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? E aí eu vou me apresentar antes para vocês. Eu sou analista de dados na Azuca, aqui no estado do Rio de Janeiro. Atualmente eu moro no Rio de Janeiro, mas já morei em outros estados do Brasil. Eu sou GDE em Machine Learning. Eu sou mestranda em Ciência da Computação pelo Cefet RJ. Sou mestranda, sofredora. Se tiver mestrandos aí, que já são mestres, sabem o que eu estou falando. E sou bacharela em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Sergipe. Eu morei no estado de Sergipe, morei mais de 14 anos lá, e morei uns 12 anos no estado de São Paulo. Então, já podem fazer as contas da minha idade aí, gente. E tem alguns aninhos, quase 2, que eu tô aqui no Rio de Janeiro. E aí, dessas minhas experiências, vou falar um pouco. Eu já fui desenvolvedora, front, back, já fui analista de sistemas, e hoje eu sou analista de dados. Então, já passei por alguns ambientes, já conversei com muitas pessoas, também já participei muito de comunidade. Então, são todas essas minhas experiências e como eu estou enxergando isso. Além da visão acadêmica que agora eu estou tendo, né? Nessa nova vida. Vamos lá. Então, vamos começar agora com conteúdo efetivo. Dados e as empresas. Inclusive, quem tiver empresa e quiser colocar alguma coisa no chat, fica à vontade, tá? Porque eu não quero fazer só um monólogo. Eu quero realmente participação. Eu acho que isso que enriquece um evento. Então, atualmente, o que a gente escuta, né? Todas as empresas querem ser data-driven. Eu quero ser data-driven, eu quero ser totalmente guiado por dados, minha tomada de decisão vai ser totalmente baseada em dados. Isso é o que eu mais escuto. Eu acredito que é o que vocês escutam também. Isso meio que se tornou também uma tendência, um hype, só que ao mesmo tempo eu percebo que as empresas estão um pouco perdidas nisso tudo. Né? Elas estão um pouco perdidas porque antes a gente não falava de ciência de dados como se fala hoje. A gente tem aqueles conceitos, tem toda aquela teoria em cima de BI. Então, isso já era feito antes. Só que de uns anos para cá, a gente fala de ciência de dados. Até o termo ciência de dados é um termo novo.
Mas as técnicas, não. As técnicas são antigas. São técnicas estatísticas, técnicas de inteligência artificial, que possuem mais de 50 anos. E as estatísticas nem se fala, são matemáticas, né? Só que hoje a gente vê isso aplicado nas empresas, ou elas querendo aplicar. Já teve empresa conversando comigo, perguntando, Jéssica, eu gostaria de implantar uma solução de dados na minha empresa. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas. Né? Porque não basta só chegar e quero implantar. Não é necessariamente assim. Você tem que saber o que você quer. Ou pelo menos onde é que você quer chegar com isso. Então fica mais fácil para uma pessoa te ajudar nesse processo. Então vamos falar um pouco desse data-driven, o que significa e como que a gente começa nisso tudo, né? Vamos lá. Primeiro, o que é data-driven? Data-driven é traduzido do inglês, guiado por dados. Você é guiado por dados? Você é guiado por evidências? Ou é pelo achismo? Eu sei que muitas organizações se baseiam totalmente pelo achismo. Como algumas pessoas se baseiam na vida, enfim. Mas, se a gente quer ser data-driven, a gente tem que deixar o achismo de lado e começar a se guiar por dados, por evidências. Mas quando a gente fala de se guiar por dados, é tomar cuidado como que estamos interpretando esses dados. Tá? Não é só, na empresa disse que está tendo um crescimento. Beleza. Crescimento onde? Baseado em quê? Desde quando? Então, tem que ter algumas perguntas circulando. O número sozinho não diz muita coisa. Então, basicamente, o data-driven significa que uma organização utiliza as ferramentas tecnológicas. Aí eu coloquei software, infraestrutura, hardware, eu coloquei isso aqui como um conjunto de ferramentas tecnológicas. E conhecimento humano. Por que eu coloquei conhecimento humano? Porque às vezes as pessoas não colocam isso. Não existe ser guiado por dados se você não tem um conhecimento humano atrelado. Não tem como, gente. Não é você usar uma plataforma em nuvem que quer dizer que você é guiado por dados. Nossa, você está falando isso num evento falando de plataforma em nuvem? Estou falando isso num evento de plataforma em nuvem. Você tem que criar o combo. Você tem que ter o conhecimento humano, o conhecimento de negócio, como aplicar esses dados, qual é a técnica mais adequada para ser aplicada ali. Porque você tem um conjunto de ferramentas. E falando já, puxando a sardinha para a nuvem, essas ferramentas estão na sua mão. E aí, o que vai ser o diferencial nisso tudo? Como é que você vai aplicar isso lá? Tá? Aí, seguindo, né? Para extrair, tratar e analisar dados com o intuito de auxiliar na tomada de decisão. Tá? Então, vamos interpretar bem esse termo que eu coloquei, que é utilizar ferramentas tecnológicas aliado ao conhecimento humano para extrair, tratar, analisar dados. E quando eu falo extrair e tratar, gente, são duas tarefas que dão muito trabalho, mas que são muito necessárias, tá? Então, olha lá, o combozinho, dados, mais tecnologia, mais conhecimento humano. Não achem que a máquina vai fazer tudo, é só aplicar os machine learning lá que vai funcionar. Não é assim, como eu já vi muita gente falando. Não é assim que funciona. Você tem que saber exatamente por que você está aplicando, qual o intuito, até para escolher a técnica mais adequada, porque você tem inúmeras técnicas. Se a gente for falar de algoritmo de machine learning, temos uma infinidade de algoritmos, uma infinidade de técnicas. E aí você tem que selecionar o que é melhor para ti. E aí não é uma tarefa fácil, tá, gente? Não é uma tarefa trivial. Deixa eu passar aqui. Quais são as dificuldades? Vamos lá. Não conhecer os próprios dados ou não tê-los. Eu já vi organizações que não tinham, gente. Não tinham. Porque, assim, dado, quando a gente fala de dado, gente, é qualquer tipo de dado. Tem empresas que não têm isso de uma forma estruturada. Ou só tem isso na base transacional. E aí vem a tarefa. Se está na base transacional, você tem que passar para um ambiente que você possa manipular. Isso é uma dificuldade. Outra dificuldade, não saber as perguntas. Você não sabe o que você quer quando você implanta uma solução de dados. Jéssica, mas se eu já sei as respostas, para que
implantar a solução de dados. Não é as respostas, são as perguntas. O que você quer com os dados da sua empresa? Por que você quer aplicar uma técnica de machine learning? Por que você quer aplicar uma tecnologia específica? Tá? Por que você quer fazer isso? O que você deseja descobrir ali? Tem que fazer essas perguntas, gente. Não adianta fugir disso. Não é só, não, já vou implantar, é só colocar lá. Depois eu vou falar alguns mitos, algumas coisas que acontecem nesses ambientes. Jogo lá uma solução, deixa rodando, aí o algoritmo não traz respostas corretas, e hoje a gente tem que se preocupar que respostas são essas que os nossos algoritmos estão trazendo para a gente, tá? Se são respostas que não são tendenciosas, cheias de vieses. Então, temos que tomar cuidado com isso. Por isso, não é só ter uma solução tecnológica, a gente tem conhecimento humano, tem tudo atrelado ali. E aí, não ter profissionais de dados no quadro da equipe. Não tem. Uma vez vieram me perguntar, eu falei, quem é que vai cuidar disso? Quem é que vai cuidar do projeto aí na empresa? Né? Vocês já alocaram profissionais para isso, alguma coisa assim? E eles não tinham isso muito bem definido. Tem que ter profissional de dados no meio, tá, gente? Tem que ter. Não dá para uma equipe multidisciplinar. Não existe ciência de dados sem equipes multidisciplinares. Falta de organização, a gente acaba passando por algo semelhante. Isso é bem complicado, tá, gente? A falta de organização em projetos de software e em projetos de dados não é muito diferente. O ambiente de dados. Aí eu coloquei uma expectativa versus realidade. Qual é a expectativa, né? Dados limpos, organizados, tudo roda perfeitamente, entendeu? Não dá pau de forma nenhuma. Alguns números respondem tudo, basta alguns números, tá tudo certo. Modelos de machine learning realizando predições, nossa, é um mundo perfeito. Só que uma coisa que é importante a gente saber, gente, é que ciência de dados trabalha com hipóteses. Então, muitas vezes, nós vamos gastar muito tempo só formulando hipóteses, tentando validá-las. Se elas são aceitas ou não. Tá? E qual é a realidade que a gente tem, de fato? Dados sujos e faltantes. Isso aqui é um quadro que a gente vai encontrar em qualquer solução de dados, tá, gente? Em qualquer organização, você vai encontrar muito dado sujo. Isso principalmente oriundo das bases transacionais. E faltantes. Está faltando alguma coisa. Isso é muito comum. Só que quando a gente trabalha com soluções de dados, estatísticas, a gente não pode esquecer disso. Porque dados faltantes levam a vieses. E alguns algoritmos também não trabalham bem com dados faltantes. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? E tem que tratá-los. Aplicações para processar grandes volumes de dados. Quando a coisa começa a crescer, aí você já vem com outra situação. Processar esses dados todos. Né? Diversos tipos de solução. Por que diversos tipos de solução? Gente, aí você tem um sistema transacional que tem um tipo de dado, você tem log que está no outro, você tem outro sistema que tem outra base, você tem que juntar tudo dentro dessa caixa e se vira para você obter conhecimento dali. E uma situação complicadíssima, que é a falta de conhecimento dos dados. Gente, lembra, o computador é burro. O computador, ele é um papagaio. Os papagaios são inteligentes, né? Mas o computador vai fazer exatamente o que você passar para ele. Se você ensinar que um caderno é um lápis, ele vai aprender que um caderno é um lápis, embora não seja. Então, ele vai aprender o que você ensinar. Um computador, ele recebe entradas, ele trata, seja de como for, e te traz saídas. Então, é importante justamente você entender que entrada é essa que você está passando, que processamento é esse que está acontecendo para gerar as suas saídas. E o ambiente costuma estar assim. It's fine, tá tudo certo. Tá tudo pegando fogo, mas tá tudo certo. Isso é um ambiente de software que a gente vive, né?
qual a realidade, e é assim que a gente vive. Isso não é muito diferente em algumas soluções de dados, tá, gente? It's fine, tá tudo certo, embora não esteja. Mas agora vamos falar um pouco por onde começar. Dei um panorama para vocês de como é, mas vem aquela situação, por onde que eu vou começar? Inclusive, quem quiser fazer pergunta, comentário, fica à vontade, tá? Por onde você vai começar, né? Vou criar aqui um cenário. Está lá você na sua empresa, você tem um sistema transacional que gera dados todos os dias, a depender são dados temporais, e aí você quer implantar uma solução de dados. Importante, o foco deve estar nos dados. Por quê? A melhor técnica, ela depende dos dados que você possui. Alex colocou subida de versão na sexta-feira. It's fine, it's fine. Se quiser ter final de semana, né? It's fine, it's fine. Então, o foco deve estar nos dados, gente. Por que é importante que o foco esteja nos dados? Porque é dali que você vai extrair o seu conhecimento. E aí você vai selecionar a melhor técnica. Vou dar aqui um panorama. Vamos supor que você tem uma base de clientes e você quer criar soluções. Você tem uma base de clientes e uma base de produtos que você possui. E você quer definir qual é o melhor produto, o perfil do cliente, para você definir esse produto ficar melhor para esse cliente vai gostar mais desse, porque a ideia realmente é você rentabilizar isso. Só que aí você tem que definir quem é o seu cliente. Então, você vai usar quais dados. Aí vem aquela definição da solução de dados. O que eu vou usar para criar essa solução? Quais dados eu tenho do meu cliente? Qual o histórico que eu tenho do meu cliente? Qual o comportamento do meu cliente? Quanto o meu cliente quer gastar? Porque tem isso, né, gente? Quanto o cliente está disposto a pagar por aquilo? Então, você vai ter que definir, você vai criar grupos. Esse tipo de estudo a gente chama de segmentação, né? Mas aí que tá. Essa técnica funciona para esta pergunta. Vamos supor agora que você tem um produto que funciona de uma forma mais sazonal. Então, você sabe que em determinadas épocas do ano, na verdade, você quer descobrir qual é a sazonalidade desse produto, né? Você quer descobrir, nessa época do ano, eu acho que vai vender mais produto A. E aí, a partir sabendo que na época A, o produto A vende mais, então eu já vou destinar recursos para esse produto. Isso é uma aplicação inteligente dos seus dados. Até para você saber como melhor aplicar os seus recursos, né? Isso é importante, tá? Dentro de uma organização, você consegue responder várias perguntas a partir dos dados. Então, aí você vai usar uma técnica que tenha mais a ver com essa parte, que estude essa parte de sazonalidade, série temporal. Então, você já começa a delinear a melhor técnica. Então, observando, foco tem que estar nos dados. O foco de uma solução de dados não está na tecnologia. É importante a tecnologia? Bastante, principalmente quando você tem um volume alto. Quando você quer rapidez, quando você quer eficiência, eficácia. Tá? Porque, beleza, já defini o que eu quero. Qual é o volume de dados que eu tenho? Qual é a técnica que eu quero utilizar? Aí eu defino qual solução eu vou fazer. São poucos dados, posso fazer algumas coisas locais para testar. Eu vou ter que subir para produção. São muitos dados, uma máquina comum vai rodar. Vou rodar onde? Onde que eu vou rodar isso? Então, aí você já começa a pensar nas soluções em nuvem. Eu, particularmente, já mexi com a AWS e GCP. São a Google Cloud Platform, são as duas que eu já utilizei. As outras eu não conheço muito, mas tem outros palestrantes aqui que vão falar muito dela e isso é muito bacana. Que vocês conhecerem as diversidades de soluções para definir o que é melhor para você, o que financeiramente é mais viável. Tá? Você tem que definir todas essas perguntas. Você tem que pensar não só na técnica, mas também se financeiramente aquilo é viável para você.
Isso é importantíssimo, tá, gente? Depois que você conhece esses dados, você sabe o que esse dado significa, o que esses dados significam? Eles são do quê? Então, as pessoas não conheciam exatamente o que aqueles dados significam. Tá? Então, não pode, isso tem que ser sanado. Você tem que conhecer o que aqueles dados significam para você. E depois que você conhece, você parte para as análises. Vamos lá? Tipos de análise. Agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de análise que a gente tem. A gente costuma definir essa classificação, mas a classificação é só uma separação que a gente faz por conteúdo, enfim. Uma coisa acaba... As fronteiras não são bem definidas, tá? Com relação à tecnologia, gente, vocês podem utilizar diversas abordagens. Tanto abordagens mais estatísticas quanto abordagens mais inteligentes. O que são essas abordagens estatísticas? O que é importante quando você tem seus dados? Você tem que ter números dessa amostra que você tem. Você tem que saber qual é a média, qual é a mediana. Você tem que saber se aqueles dados têm um comportamento normal. Entende? Tem esse comportamento? Não tem? Se escutar um pouco de barulho, é na minha rua. Tá? Então, verificar exatamente isso. E as análises estatísticas também ajudam a você definir. Tem outliers, tem pontos que estão muito fora da curva, são pontos de atenção, não são. Então, a análise estatística ela é sempre necessária. Tá? É sempre importante você fazer uma análise estatística prévia. Depois disso, você vai partir também para técnicas de visualização de dados. Você vai interpretar aquilo que você tem. Né? Então, técnicas de visualização de dados são bem interessantes. E quando você já tem um certo nível de maturidade, você vai passar por técnicas mais inteligentes. E aí a gente fala de um machine learning. Pode falar de um algoritmo de segmentação, um algoritmo de classificação, um algoritmo que faz uma regressão. Tá? Em outra oportunidade, dá para a gente conversar sobre técnicas e onde aplicá-las, onde isso aqui se encaixa melhor, onde não, enfim. E quais são os tipos de análise que a gente tem quando chega nas organizações? Né? A gente tem análise exploratória ou descritiva. Essa análise exploratória, gente, eu coloco até uma recomendação ali embaixo, ela é sempre necessária. Tá? Você sempre tem que fazer uma análise exploratória dos seus dados. E é o exploratório mesmo que vocês conhecem, tá mexendo, descobrindo, descrevendo aqueles dados. Lembra que eu falei da estatística? A estatística descritiva que vocês utilizam precisa entender do que se trata. Por fim não, né? Em segundo ponto, a gente tem análise diagnóstica. Jéssica, isso aqui são fases? Não. Tá? Você pode partir para vários tipos de abordagem de acordo com o que você necessitar, tá bom? Do que você necessitar. Eu só recomendo sempre fazer uma exploratória para você conhecer os seus dados. Sempre. A gente tem análise diagnóstica também. O que é essa análise diagnóstica, gente? Essa análise diagnóstica ela é muito importante para você fazer realmente um diagnóstico. Entender o que está acontecendo ali. O que está acontecendo? Qual é o problema? Por que está tendo esse comportamento tal? Por que está caindo? Por que está subindo? É o porquê. A diagnóstica responde o porquê. Por que está acontecendo determinada coisa? E a análise comportamental dentro das organizações é muito importante. E você consegue saber isso através dos dados. Tá? Depois a gente tem a análise preditiva. Essa aqui, gente, é aquela que você já está partindo para o seu machine learning da vida, né? São as predições. São as classificações. Então, você não conhece aquilo, você agora vai aplicar todas aquelas entradas que já foram... Obviamente, você tem que treinar um algoritmo para ele aprender como é que faz uma predição. Tá, gente? Ele não é do nada. Todo algoritmo ele é treinado, quando você fala em machine learning, para ele depois te trazer efetivamente uma saída. Então, depois vem as análises preditivas. E, por fim, as análises prescritivas. As prescritivas, como o próprio nome diz, prescrição, é efetivamente você dando uma solução para o problema.
você já fez o diagnóstico, sabe qual é o problema, e a prescritiva efetivamente vai tentar sanar este problema. Tá? Dá para fazer com análise de dados? Dá. E aí, muito importante nessa parte de prescrição, gente, é o conhecimento humano aí. Tá? Não existe como. Tá? Você fazer uma análise prescritiva, assim, claro, seu algoritmo vai te dar uma resposta, mas você tem que avaliar se aquela resposta que seu algoritmo está te dando tá bacana, tá efetivamente coerente, tá? Não tá com vieses. Inclusive, a gente tem muitas discussões a respeito de vieses, tá, gente? E qualquer profissional de dados, a meu ver, é a opinião minha, tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar com os vieses, tem que se preocupar em trazer respostas efetivamente boas e que remetam à realidade ou que tentem consertar essa realidade. Tá? E a equipe? Usa o cloud? Vamos falar um pouquinho sobre equipe. Tá? É importante que a equipe seja multidisciplinar. Engenheiro de dados, analistas, cientista de dados e outros profissionais, a depender da tecnologia utilizada. Dependendo do caso, é interessante você ter um engenheiro de machine learning também. Tá? Depende da solução que você implantou. Mas e por que eu falo isso? O que eu estou vendo no mercado? Tá? Aí eu faz tudo. É um faz tudo. Só que faz tudo tem um nome bonito, né? No TI sempre a gente coloca o nome bonitinho para o faz tudo. Então, ele faz tudo, ele faz engenharia de dados, ele faz extração, ele cria plataforma, ele cria uma plataforma distribuída que todo mundo vai acessar e não vai cair, e ele também faz análise, ele também monta algoritmo de machine learning, sobe as aplicações para produção, ele é o Data, Dev, Sec, Ops, Stack, que eu já perdi até o nome. Isso é muito comum, tá? Eu vejo isso muito no mercado e o que acontece? Muitas vezes, as empresas pegam e contratam uma série de cientistas de dados. Vários. E aí, elas não obtêm o retorno que elas querem. Aí, daqui a pouco, já estão dizendo, isso aí é bobagem. Isso não serve para nada. Não está trazendo o resultado que eu quero. Mas aí eu te pergunto, quem quiser colaborar, pode colaborar. Será que esse desenho de equipe que criaram tá bom? Como a gente trata de multidisciplinaridade, gente, então é a diversidade de pensamento e de solução. Porque quando a gente cria uma solução de dados, isso vai desde a criação de uma plataforma, desde a criação da plataforma até efetivamente o modelo de produção. Tem uma pergunta aqui, se quiser jogar na tela, pode colocar, tá? Então, desde o começo, gente, o David pergunta, por que você perderia seu tempo analisando relatórios se você não sabe o que está procurando? As organizações, sabendo as perguntas, ajudam a definir que dados são valiosos. Tá, gente? Você precisa saber as perguntas, gente. E por que a gente precisa saber as perguntas? Porque ciência de dados, gente, já outro mito aqui, não é ficar fazendo soma, calculando total e quantidade. Isso não é ciência de dados. Ciência de dados trabalha com formulação de hipótese. Eu não sou guiada a dados só porque eu pego uns numerozinhos, não. Tá? Ciência de dados trabalha com formulação de hipótese. E formulação de hipótese, nem sempre você vai validar aquela hipótese que você criou. Então, às vezes vou rejeitar ela, mas ela não. Vou fazer outra hipótese. Isso é ciência de dados. Tá? Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala de resultados em ciência de dados, a gente tem que estar ciente de que uma solução de ciência de dados, às vezes, vai criar muitas hipóteses que... É igual ciência, gente. A gente tem que até pensar
nesse termo de ciência. Quantas coisas são pesquisadas na ciência e elas caem em desuso? Porque faz parte, gente, isso faz parte do pensamento científico. A gente tem que validar, tem que testar coisas novas. Isso é a mesma coisa quando a gente fala que implanta ciência de dados. A gente tem que efetivamente formular hipóteses, tá? E que isso, as formulações das hipóteses partem do pensamento humano. E aí você vai usar a técnica mais adequada para tentar resolver, aliado com a tecnologia, tá? E por que, de novo, isso, só assim, enfatizando isso do unicórnio Data Full Stack? Porque isso é comum, gente. A empresa contrata só um perfil de profissional, enche na equipe e ele não traz o resultado esperado, porque não é uma pessoa que vai resolver tudo. Você tem que ter essa multidisciplinaridade. Como eu disse para vocês, isso começa desde a extração até esse modelo em produção. Vai ter uma pessoa que faça tudo isso, um perfil. Ah, beleza, o engenheiro, gente, ele vai cuidar de toda essa parte de plataforma. Depois vem o analista ou o cientista de dados, que está lá analisando, fazendo modelo, traçando alguns dados estatísticos, verificando normalidade, verificando distribuição, verificando outlier. Depois disso, tem alguns cientistas de dados e analistas que trabalham também com modelos em produção, mas isso vai de pessoa para pessoa. Você tem que subir isso. Será que a gente vai começar só com uma análise estatística ou a gente vai partir para um modelo de machine learning? Eu acho que tudo é um processo, tá, gente? Tudo é um processo. Eu não posso querer, vou implantar de cara um algoritmo de machine learning se eu nem conheço meus dados. Já conheço meus dados, já sei mais ou menos a estatística, tudo dele. E aí agora eu vou ver a técnica mais adequada. Aí eu posso partir para o machine learning. Porque aí eu vou escolher a técnica mais adequada, tá? Baseado no meu cenário, baseado nos meus dados. E aí eu uso o cloud. Aí vamos falar um pouquinho de cloud, né? A depender da quantidade de dados, gente, máquinas comuns não processam, tá? Falo isso porque eu fui tentar processar numa máquina, acho que foi 4, 5, 6 gigas de dados. Deu uma travada, gente, federal. Isso foi porque eu estava tratando os dados. Eu estava criando colunas novas, que eu estava precisando criar ali. E travou, total. Fazendo uns testes. Então, a gente já vê que isso é um tratamento. Imagine para um treinamento de modelo. Aí você vai ter que usar uma máquina melhor. E aí você pode partir para várias soluções. Você pode criar toda uma infraestrutura, comprar máquinas bala, ou pode usar os ambientes on demand das cloud providers. Que já tem as máquinas para você, já tem plataforma, já tem como você instalar, então dá para rodar tudo ali. E aí que a gente começa a fazer, né, aquela propaganda do cloud. O cloud traz tudo isso para vocês. Tá? E aí que é importante, gente, é que você também tem que aprender a utilizar esses ambientes de cloud, tá? E outro ponto. Todo ambiente de cloud, a gente paga por serviço. Cada provider tem seus preços. Tá? A gente não vai falar exatamente de preço aqui, mas enfatizando a importância de calcular, chegar no seu CTO, ou você, o próprio CTO, enfim. Você precisa ver a viabilidade daquela solução para você. Né? Eu diria sempre que para ensinar o jovem a utilizar ambiente nuvem, coloque o cartão do jovem na conta. O jovem aprende rapidinho. Porque é um custo. Ainda os preços são calculados em dólar, então e nossa moeda está desvalorizada. Então a gente tem que ter consciência desse custo na hora de implantar uma solução de machine learning. Quanto vai custar? Ou de machine learning ou qualquer outra coisa, ou solução de dados. Porque a gente tem que também criar todo esse ambiente, como eu disse para vocês, de prover os dados, de extrair do ambiente transnacional, jogar num data lake, que seria lago de dados, né? Jogar em um ambiente para que a gente possa extrair, para que os engenheiros, para que os analistas possam extrair e efetivamente trabalhar em cima deles. Tá bom? Então, isso que é muito importante enfatizar, tá, gente? Então, desde essa solução toda de dados, quanto ela vai custar? Quanto vai utilizar eu usar aquela solução de extração do cloud provider?
quanto vai utilizar, quanto vai custar eu utilizar aquele banco de dados do Cloud Provider? Né? Será que é viável para mim? Será que eu deixo ligado o tempo todo? Será que não? Será que temporariamente? O que é o ganho que eu vou ter? Tá? Então, isso é muito importante na hora de criar qualquer tipo de solução. Tá bom, gente? De vocês efetivamente calcularem quanto custa, se aquilo é. Como é que eu crio a plataforma toda? Porque assim, quando a gente está nesses ambientes de cloud, a gente tem inúmeras ferramentas. Tá? Isso aqui é sensacional. Você tem toda essa gama de ferramentas e você pode criar o seu ambiente da maneira que você quiser. Só que é interessante vocês trabalharem, pensarem, gente. O que é mais importante para mim? Melhor solução a ser utilizada ali, tá? E aí, gente, a conclusão. As recomendações para vocês, tá? Quando se pensa em solução de dados, tudo depende, tá, gente? Depende. Fórmulas mágicas não funcionam no mundo real. Tá bom? Não funciona. Então, quando alguém te disser, use tal coisa, não. Se você não conhece seus dados, não vai adiantar. Importante ter foco nos dados. De novo, gente, foco nos dados. Para você entender o que é melhor para você. Comece com pequenas análises e depois você evolui. Tá? E eu não diria para você partir de cara para o machine learning. Você pode ir muito bem passando por etapas. Você começa com análise estatísticas, depois você parte para visualização de dados, depois você parte para o machine learning, aí é o mundo para você. Inúmeras técnicas, e isso vai amadurecendo dentro da organização. Tá? Queria agradecer vocês por quem ficou aqui assistindo, por quem comentou, tá? O LinkedIn tá aqui para quem quiser adicionar e conversar comigo, o Twitter, tá, gente? Essas são as duas redes que eu uso para comunidade, tá bom, gente? Instagram eu não uso para comunidade. Então, quem quiser me adiciona no LinkedIn ou no Twitter, tá? Obrigada. E aí, Jéssica, boa noite, tudo jóia? Boa noite, Lina. Tudo jóia? Uma palestra incrível, muito obrigado aí por aceitar o convite de palestrar aqui com a gente, né, de ajudar o nosso evento. Ficou sensacional sua palestra. Muito gratificante, né, encontrar pessoas que querem sempre contribuir com a comunidade e você sempre está contribuindo. Inclusive, você já esteve do lado de cá também, né? Já participou da organização do GDG. Aí você sabe como que é. Então, muito obrigado mais uma vez muito obrigado pela participação, né? E parece que uma pergunta, ó, pode ocorrer de experimentos e dados mostrarem uma contradição para a hipótese. E o cientista vai invalidar a hipótese, mas mostrando o porquê da dissertação. Acho que é mais uma afirmação, né? Ele quis afirmar isso, a gente já pode abstrair para qualquer, não só na ciência, tá, gente, mas também nas organizações. A gente invalida, mas tem que explicar por quê. Tá? Sempre tem um porquê das coisas. Então, mais uma vez, obrigado. Vamos dar prosseguimento ao encerramento do evento.